João capítulo 10, versículo 11, diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aqui o Senhor Jesus está falando dele mesmo, que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E ele fez isso. Ele deu sua vida em prol da humanidade. Ele não mediu esforços para fazer isso. E foi com muito castigo e sofrimento. Por que ele fez isso? Porque ele ama. E ele provou que nos ama na cruz. E o pastor que quer imitar a Cristo, aquele que tem um chamado, que tem um ministério, ele faz a mesma coisa. Ele faz de tudo pela ovelha. Ele quer saber como a ovelha está. Ele se preocupa com o bem-estar da ovelha. Ele se preocupa com a saúde da ovelha. Ele se preocupa com a vida sentimental da ovelha. Ele se preocupa com a casa da ovelha. Ele se preocupa. Ele se interessa pela ovelha. Ele não controla a ovelha, porque a ovelha é dirigida por ele, pelo Espírito de Deus. O pastor, ele ensina, é diferente. O pastor não quer ter domínio sobre a ovelha, porque isso não é interessante para ele. Ele quer o bem-estar dela. E muitas pessoas não entenderam o que é o chamado ministerial de pastor. E para você entender melhor, versículo 12 diz assim: Mas o mercenário que não é o quê? Pastor. Preste atenção aqui. Nós vamos para o tópico. O mercenário, ele não é pastor. Por que ele não é pastor? Porque o mercenário, ele só pensa em dinheiro. O mercenário, ele só pensa nas coisas materiais. Por isso que ele não é pastor. O pastor é diferente. O pastor sabe que o dízimo é importante, que a oferta é importante, mas a ovelha é mais importante do que o dízimo, do que a oferta. O pastor, ele não vê as pessoas, as ovelhas como cifrão. Não. Ele vê como ovelha mesmo. É diferente. O mercenário, ele não é pastor por causa disso. A intenção do missionário é arrancar, é fazer negócio. Pedro, em uma de suas cartas, ele disse isso. Segunda carta de Pedro 2, versículo 3. Ele estava dizendo: e farão de ti, e farão de vós negócio. O pastor não. O pastor vela, preza pela vida espiritual da ovelha. O pastor, ele faz de tudo para levar o alimento espiritual. Ele busca de Deus, ele busca a palavra, ele quer a palavra para alimentar a ovelha. Já disse aí várias vezes, você já deve ter ouvido também: o que segura a ovelha não é a cerca, é o pasto. Outra coisa importante, diz aqui, versículo 12 ainda: mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Você prestou atenção nisso? O mercenário, ele acha que a ovelha é dele, que ele tem o direito de controlá-la, de manipulá-la, de oprimi-la. Ele se acha chefe, dominador. E a Bíblia tem N exemplo a respeito disso. Ezequiel capítulo 34, ali fala sobre os pastores e Deus mandando profetizar contra os pastores. A gente que foi chamado por Deus devemos tomar muito cuidado para não buscarmos o nosso próprio proveito. A ovelha não é nossa. O pastor de verdade, que tem um chamado, que foi ungido por Deus, ele sabe que a ovelha é de Cristo. O mercenário não. Ele pensa que a ovelha é dele. E ele não é pastor, porque ele só pensa no dinheiro da ovelha. Olha que coisa séria.
O pastor é diferente, ele cuida, ele protege. O pastor, se ele tiver condições, ele tira até do dele para dar, para ajudar uma ovelha, para ajudar a obra. O pastor de verdade faz isso. Continuando, diz: mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vira o lobo e deixa as ovelhas e foge. Quem é esse lobo? São os falsos profetas, são os falsos irmãos, são os falsos apóstolos, são os falsos pastores, são os falsos mestres. O mercenário, quando ele vira o lobo, ele deixa as ovelhas. Ele não tem cuidado das ovelhas. Ele não se importa com as ovelhas, se ela vai se perder ou não, se ela vai ser enganada ou não. Ele não está nem aí. Ele está no bem, é o que importa. A igreja está indo bem, o que importa. Se ela está sendo enganada, seduzida espiritualmente por ensino errado, por uma heresia, por uma doutrina errada, ele não está nem aí, ele não se preocupa. Quando vê o lobo, ele as deixa na mão. Na hora que ela mais precisar, ele vai deixar na mão e foge. Ele vai embora. Ele não está nem aí. Quem tem um ministério de pastor sabe o que eu estou falando. Nós estamos ao vivo aqui. O pastor, por onde ele passa, ele ama cada ovelha. Como o apóstolo Paulo, ele fez 3 viagens missionárias. E tinha algumas igrejas que ele voltou para saber do estado dos irmãos. Algumas igrejas ele não pôde ir mais escrever carta. Ele queria saber como estavam os seus filhos na fé, como estava o seu povo. Vai fazer isso hoje. Até proíbem de conversar. E isso é antibíblico. Isso não está na Bíblia. Isso não está na palavra. O carinho que tem, a ligação que tem. Mas, infelizmente, muitos estão se deixando se levar pelo mercenário. Muitos estão se deixando se levar pelos lobos. O lobo não está nem aí. Você tem que prestar continência a ele. Você tem que se rebaixar a ele. O mercenário é assim. O mercenário faz tudo por dinheiro. Tem até um título de um filme chamado Os Mercenários, que foram pagos para fazer um certo tipo de serviço. O mercenário faz isso. Pagou, ele vai. Se o pastor, né, o mercenário que se diz pastor, se falar para ele, vai para ali, porque ali é melhor. Ali dá muito dinheiro. A oferta ali é melhor. Ele deixa a ovelha na mão e vai. Ele não está nem aí. Dependendo do bairro, dependendo do lugar, chega lá e olha, não, que eu não vou ficar não. Isso não é pastor, isso é mercenário. O pastor não escolhe lugar, ele é enviado. Porque ele não pensa em dinheiro. Ele tem temor de Deus. O dízimo e a oferta é de Deus. O pastor de verdade sabe disso. Ele vai ter o temor ali, não vou tocar, isso aqui não é meu. É que nem a ovelha. A ovelha, quando recebe, 10% não é meu. Eu não posso tocar nesse dinheiro. Assim como tem um pastor mercenário, tem a ovelha também, infiel. Se tomar cuidado, não toca, é de Deus. Ele não toca. A ovelha de verdade não toca. Mercenário, ele pensa em dinheiro. Que triste, pessoal. E não tem cuidado das ovelhas. E tem mais aqui, ao finalzinho do versículo 12. E o lobo as arrebata e dispersa. Vai ver o que significa a palavra arrebatar.
tirar com violência, arrancar. O lobo faz isso. O lobo, ele age com violência, ele oprime, ele arranca, ele humilha, ele pisa. O lobo faz isso. Pastor de verdade, ele não faz isso. Jesus, você não vai ver ele humilhando a ovelha. Você não vai ver isso em nenhum momento. Expondo a ovelha ao ridículo. Quando tinha algo para resolver, ele chamava em particular. Fariseu não, já era publicamente, ele repreendia. Só você ler Mateus 23. Ovelha não. Vem cá, irmão, deixa eu te dar um toque. Irmão, vem cá. Aí dá uma palavra. De repente o que a pessoa fez em público, de repente deixou a ovelha constrangida. Ou a ovelha deixou o pastor constrangido. E você tem que chamar em público. Em público não. No particular. Amém, pessoal? Vai dar orientação no particular. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele é o nosso sumo pastor. O lobo, ele arrebata, age com violência, dispersa as ovelhas. Aí depois a igreja cai em número de membros, às vezes de pessoas antigas. Por que será? É muito fácil escolher um bode expiatório. Geralmente é assim. Mas ele mesmo não se examina a si mesmo. Porque a Bíblia manda se examinar a si mesmo. E por que estão fugindo? Qual a consequência disso? Às vezes está agindo como lobo. Se acha dono da igreja. O mercenário é assim. O mercenário, para ele é: venha a nós o vosso reino, e para o vosso reino nada. É desse jeito. E dispersa. Uma coisa que Jesus disse: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Às vezes um pastor está ferido pelo orgulho, pela arrogância, pela soberba. Não se humilha, não se rebaixa. Às vezes não dá um passo para trás. Ele não quer mudar. As ovelhas se dispersam. E mais uma vez, aí quer buscar um culpado, um bode expiatório. Às vezes de pessoas de anos na igreja. Às vezes tem igrejas que é tão família, tão forte, que às vezes quando entra uma pessoa que não é pastor, às vezes a igreja não acaba de uma hora para outra, porque é uma igreja, família, que se fosse uma igreja de barulho, de movimento, já acabava. Porque a pessoa que é de movimento, ela não tem parada. A ovelha tem. E às vezes a ovelha não quer nem sair, mas acaba saindo. Porque não está legal o ambiente. O ambiente não é de paz. Um ambiente de opressão, de peso. E o próprio Deus não quer que a pessoa fique debaixo de jugo. Aí Deus vai estar levantando homens segundo o seu coração. Ontem eu dei uma palavra muito forte na live. Mas fortíssima. Deus vai levantar um Davi para o lugar de Saul. Isso é muito sério. Depois não adianta chorar. Continuando diz: ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Jesus está falando mais uma vez, está reforçando mais uma vez, que o mercenário foge porque é mercenário. Jesus está dizendo que ele está no púlpito. Ele acha que a ovelha é dele. São os lobos. E se vir o lobo, ele deixa na mão. Ele não está nem aí. Até se envolve com os lobos. Isso é muito forte. Mas ele falou: sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas.
Jesus sabe quem é dele. E as ovelhas sabem quem é o Senhor. Ela sabe. A ovelha está ali, ouvindo, porque a ovelha se alimenta da palavra, e de repente o que sai do altar, não, isso não está lá. Não está nos ensinos de Cristo, não está nas Escrituras. Continuando, diz: assim como o Pai me conhece, a mim também conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Que oportunidade que aquele povo tiveram, né? Jesus já pensou? Sendo pastoreado por ele. Que privilégio que tiveram aqueles 12 e os demais. Teve muitos que perderam a oportunidade. Imagine aquele jovem pregador, 30 anos de idade, até os 33 anos, fazendo a obra de Deus, conhecimento fora de série. Com 12 anos já estava no meio dos mestres, debatendo, bem cedo ali, comendo a Bíblia, se alimentando da palavra. Por isso que ele é um bom pastor, que ensinou e até hoje ensina através da sua palavra. Como Deus é bom. Até hoje ele cuida da gente, nos protege, nos alimenta. E aqueles que são levantados por ele, irmãos, e que tem esse ministério, ele faz a mesma coisa. Não se compara, mas pelo menos aos pés de Jesus ele quer chegar. Louvado seja Deus. A ovelha sempre está em primeiro lugar. Ele falou: assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, eu conheço as minhas ovelhas, eu sei que são minhas. 16. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Essas ovelhas que estão sendo, entre aspas, apacentadas por mercenários, por lobos, elas vão ouvir a voz de Cristo. Vão. Essas pessoas Deus vai tirar desse lugar. Ezequiel 34 é lindo. Você tem que ler Ezequiel 34. Deus ele fala claramente: os pastores brutos, fica dando ombrada, machuca, fere as ovelhas, não tem cuidado das ovelhas, não cura as ovelhas. Deus fala assim: eu vou tirar de vocês. E Deus faz isso. Uma alma é tão importante, é tão difícil ganhar uma alma para Jesus. Já pensou, aí vem um mercenário, um lobo, acaba com tudo, não se importa. O pastor ele tem compromisso com a palavra. Jesus falou: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Tem algumas ovelhas que não são desse aprisco, mas um dia serão. Deus vai trazer. Eu não tenho dúvida disso. Essas que estão sendo enganadas, manipuladas, que estão sendo lesadas, que fizeram delas negócio. E não só aqui, mas para outros lugares, para outras igrejas, Deus vai levar. Que tem um compromisso com a palavra, que tem um compromisso com Deus, que ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele diz: e elas ouvirão minha voz, e haverá um rebanho, um pastor. Jesus quer cuidar delas. Jesus tem um cuidado muito grande com as ovelhas. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Ninguém tirou a vida dele. Foi ele que se entregou.
Não foram os romanos que tiraram a vida de Jesus. É verdade, mataram o nosso Jesus, mas porque ele se entregou. Se lembra que ele disse para Pedro: Pedro, você acha agora, se orasse, Deus não enviaria 12 legiões de anjos? Uma legião tem 6 mil. 6 vezes 12, 72 mil anjos. Mas chegou a minha hora. E ele se entregou por nós, porque nos ama. O pastor se entrega. O pastor de verdade, ele é castigado. Vamos falar mal dele. Você quer ver o negócio? Continuando diz: tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio, está fora de si. Por que ouve isso? Olha aí. Houve divisão entre eles por causa daquela palavra. A palavra mexeu com todos. E olha que coisa interessante. Um grupo deles falaram: ele tem demônio, está fora de si, são loucos. Você acha que vai ser diferente comigo? Você acha que vai ser diferente com você? Você é endemoniado. Aquele obreiro, aquele pastor endemoniado. Acontece. Isso acontece. Aquele membro. É fácil atirar pedras. É fácil atacar. Mas quem conhece o coração é Deus. Se Jesus passou por isso, não honrado o nosso Cristo. Diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Aí está no capítulo 9. Mas olha para cá. Graças a Deus que tem aqueles que são espirituais, que sabem discernir, que vê pelos frutos, e não porque o outro falou. Tem gente que conhece os frutos, mas mesmo assim se deixa se levar pelo louco, pelo mercenário, e consegue jogar até contra. Coisa impressionante. E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus passeava no templo. Jesus está passeando aqui, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, diz-nos-lo abertamente. Respondeu Jesus: já vos tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Eles perguntando: mas tu és o Cristo? Fala abertamente, não deixa a gente ansioso, a nossa alma suspensa. Fala. Mas não adianta falar, vocês não creem. As minhas ovelhas acreditam. Elas ouvem a minha voz. E eu conheço-as. Olha o versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Ovelha de verdade. Ela ouve. Essa voz não é de Jesus, não. Essa voz não é de Cristo, não. Hoje, principalmente nos dias de hoje, antes era mais na televisão, né? Programa evangélico. Hoje tem muitos programas evangélicos, pregações no YouTube. Às vezes você está ouvindo lá no seu espírito, na hora. Não. Isso não é de Deus. Isso aqui não é. Você consegue. Porque a ovelha não se deixa se levar. Ela conhece a voz de Jesus. Lá no fundo ela sabe. E ele disse algo tremendo: eu conheço-as e elas me seguem. Vocês já ouviram falar essa frase? Vai seguir o homem.
Quantos já não ouviram isso? Você vai seguir o homem. Geralmente isso é uma arma de defesa. É uma arma de defesa para atacar, para se esconder atrás de um orgulho, de um fracasso. Por que isso acontece? Atos capítulo 5, se você ler, quando os religiosos falaram assim para os apóstolos: vocês não falem mais no nome de Jesus. Aí os apóstolos falaram assim: antes obedecer a Deus do que aos homens. Aí quiseram matá-los. Aí chegou Gamaliel, homem muito respeitado. Inclusive o apóstolo Paulo foi discípulo dele. Leia Atos 5, você vai ver. Ele chega, bem sábio, e dá um conselho para eles: olha, toma cuidado, veja o que vocês vão fazer com esses homens. Você se lembra de Teudas? Então, ele conseguiu ajudar alguns homens, seguiram ele, mas não deu em nada. Você se lembra de Judas? Judas era um nome comum, viu, pessoal? Judas significa louvor, Judá. Judas vem de Judá. E aí o que aconteceu? Ele também falou a mesma coisa. Ele levantou alguns homens, mas não deu em nada. Toma cuidado, porque se essa obra que eles estão operando é de Deus, vocês vão estar lutando contra Deus. Mas se é do homem, vai desfazer. É simples assim. Tem muita gente tocando na arca. Eita! Tocando na igreja. Está agindo como usar. Eles estão pensando que o pastor, ele está imitando os filisteus, colocando a arca no carro novo. Uzá foi lá, meteu a mão na arca, morreu. A arca era para colocar nas costas, e que tinha que levar o sacerdote. Mas eles quiseram imitar os filisteus. E tem gente que às vezes está até leproso, como Miriam, falando mal de Moisés. Vai ficar recolhido. Isso não aconteceu coisa pior que Moisés intercedeu. Por isso que é importante a gente orar. Às vezes as pessoas estão tocando na arca, não são de Deus. A igreja que foi levantada por Deus tem unção. Não cabe a mim tocar. Isso é um perigo. Isso é muito sério. E a igreja, a ovelha ouve a voz e sabe. A ovelha de verdade não vai seguir um estranho. Ela não ouve a voz do estranho. É diferente. E diz ainda: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Você lembra o que significa a palavra arrebatar? Arrancar, tirar com violência. Jesus está dizendo: as ovelhas conhecem a minha voz, elas me seguem, eu dou a vida eterna, a vida que não tem fim, a vida de Deus. Oh glória, Deus seja louvado. E nunca hão de perecer, nunca. E ninguém as arrebatará, ninguém vai tirar das minhas mãos. Pode agir até de violência, Jesus está falando, mas não vão arrancar de mim. E nem da mão do meu Pai, porque meu Pai é maior que eu. Ninguém pode arrebatá-las. Deus seja louvado. Os judeus pegaram
Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. A ovelha de verdade, o pastor de verdade tem que estar preparado para sofrer as pedradas. Eles não aceitam ouvir a voz de Cristo, ouvir a voz da palavra. A humildade de Cristo eles não aceitavam. Eu vou finalizar aqui, senão ficar muito extensivo. Hebreus 13. Já comentar de Pedro. Pedro capítulo 5, primeira carta de Pedro, mas eu vou ler Hebreus 13. Quase no final da Bíblia. Versículo 17. Diz assim: obedecei a vossos pastores. Mas isso não é obedecer cegamente. Não, o pastor falou, tem que fazer. Obedecer no Senhor. Se fosse Jesus pessoalmente falando, você tinha que obedecer. Não tinha que questionar. Mas Deus usa homens. E tem homens que não é segundo o coração de Deus. Obedecei a vossos pastores no Senhor. E diz: e sujeitai-vos a eles. Não é bater continência para tudo. Claro que não é para desrespeitar. Mas não é se submeter a tudo que fala. Tem que estar tudo de acordo com a... Lembra do lobo e do mercenário. Tudo que o pastor falar, eu vou fazer. Se está de acordo com a palavra, amém. Caso contrário, não. Amém? E se for começar a ver conflito, Deus te abençoe. Se persistir, aí quer dominar, quer controlar, chega um momento, não darão dois juntos se estiver de acordo. Porque velam por vossa alma. O pastor, ele vela. Velar aqui é no sentido de cuidar, de vigiar, de zelar. O pastor de verdade faz isso. Como aqueles que hão de dar conta delas. Ai. Dar conta de cada ovelha. Eu tenho muito que amadurecer ainda. Eu tenho muito que aprender. Tem gente que já acha perfeito, né? Tem um título de pastor e já se acha. Meu Deus. Para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil. Tem que obedecer e sujeitar no Senhor os pastores, porque eles velam, cuidam de cada alma, porque eles vão prestar conta de cada alma, de cada ovelha. Mas tem que obedecer e submeter com alegria. O pastor falou, vou fazer, com tristeza. Não, está na palavra, é para o bem, para o ministério, não vou fazer. Versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, em tradução está guias. A ovelha tem que lembrar do seu pastor. Orar, interceder. Todos que estão à frente de um trabalho é o alvo de Satanás para derrubar. Todos. Tem que orar pelos pastores, para que Deus dê a palavra, para que Deus abençoe. É importante que vos falar a palavra de Deus. O pastor, ele prega a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver.
Louvado seja Deus. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. E o título da mensagem é forte: pastor ou mercenário? Que Deus fale mais ao nosso coração.